Provérbios, no capítulo 1. Essas mensagens, meus irmãos, estão sendo transmitidas também pelo YouTube. Só você colocar lá, Igreja Presbiteriana da SEAB, que você terá acesso a todas as mensagens que estão sendo proferidas aqui. A princípio, Provérbios, no capítulo 1. Depois leremos outros textos. Irmãos e irmãs, no ano passado, no encontro Pais e Filhos, o tema abordado foi conflito de gerações. Esse ano a própria UPA, só para explicar, porque UPA aqui no estado do Rio de Janeiro é outra coisa, mas para nós UPA é União Presbiteriana de Adolescentes. Então a própria UPA sugeriu que nós estivéssemos pensando e refletindo sobre privacidade e adolescência. É possível caminharem juntos? Então tudo isso evidencia, toda essa preocupação, tudo isso demonstra que criar filhos é um privilégio, mas não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Por isso a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que, pode jogar aí na tela, por que a criação de filhos é sempre um quebra-cabeça? Quando lemos as instruções no livro de Provérbios, nas partes que tratam do modo como devemos lidar com os nossos filhos, a linguagem adotada parece ser tranquila, muito suave, muito branda. Já no primeiro capítulo, ao lermos sobre os pais, advertindo o filho quanto aos perigos de acompanhar amigos que não são tão confiáveis, não há uma advertência veemente dizendo: você não vai sair com eles e ponto final. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. É uma sentença. Você não irá sair. Pelo contrário, após descrever uma situação de risco, uma breve palavra de advertência nos seguintes termos, conforme está aí em Provérbios, no capítulo 1, versículo de número 10. Olha aí para o texto, por favor. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. No capítulo seguinte, o qual tratará do homem perverso e da sedução enganosa da mulher adúltera, as advertências são igualmente brandas, conforme está aí no capítulo 2, versículo de número 1. O que está escrito aí? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se clamares por inteligência, versículo 3, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria, observe aí a partir dos versículos 4 e 5, vamos ler os versículos 4 e 5, toda a igreja. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E assim essa é a ênfase em praticamente todo o livro de Provérbios. O que nos incomoda não seria o caso aqui do autor optar por uma abordagem mais incisiva, mais direta e firme, como um sinal de autoridade, para respaldar até mesmo os pais na hora de orientar, de instruir, de admoestar, de exortar os filhos. Por exemplo: filho meu, você tem que aceitar as minhas palavras enquanto você estiver dependendo de mim, enquanto você não alcançar a maioridade e não sei o que, assim será. Você tem que clamar por inteligência e sabedoria, custe o que custar. Eu sou seu pai, eu sou a sua mãe, enfim. Então seria para nós assim muito mais
normal, né, e tranquilo para respaldar a nossa forma de instruir e até mesmo de exortar, por que não dizer educar, né, os nossos filhos. Mas essa não parece ser a abordagem adotada, né, em Provérbios. E o motivo para isso, muitos dizem, é que essas instruções são apenas provérbios, e trazendo até um certo desprezo, né, pelos preceitos, os princípios aqui revelados. Só que esse argumento não se sustenta. Veja, joga aí na tela, veja o modo, por exemplo, como o autor aos Hebreus, né, trata, né, do conteúdo de Provérbios. Observe, eu gostaria que a igreja lesse comigo, está em negrito. O que está escrito aí? Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Agora compare, né, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha aí, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, né, da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Portanto, né, para o autor, né, de Hebreus, o conteúdo, né, do livro de Provérbios não é apenas provérbios ou frases, né, de efeito, mas exortação e correção que, sobretudo, vem do Senhor. Logo, uma palavra autoritativa, inspirada, né, por Deus. Sendo assim, não há como avaliar o modo da abordagem adotada no livro como mera opinião. Absolutamente, o livro de Provérbios é palavra de Deus e contém exortações e correções que procedem dele. Ora, se esse argumento não se sustenta, então como entender essa abordagem branda, né, do livro de Provérbios? Para alguns até subestimando, assim, como entender essa abordagem assim mais light do livro de Provérbios, na hora de puxar a orelha, de repreender, de admoestar e de exortar? Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente pode jogar aí na tela. Isso é um recurso didático e por isso que nós usamos aí. Entendi que você falou, tá aí, e aí facilita. Em primeiro lugar, o caminho para compreendermos o motivo começa, né, com a convicção de que os pais nos dias do Antigo Testamento eram constantemente confrontados com a dura realidade de se sentirem impotentes diante da honrada, da privilegiada, mas difícil missão de criar os filhos, de instruir os filhos, educar os filhos. É precisamente esta convicção de que a instrução dos filhos não é uma tarefa simples que nos coloca numa posição semelhante a deles, de impotentes, extremamente limitados também. Nós também erramos, falhamos, não sabemos acerca de tudo. Então nós somos limitados para cumprir cabalmente ou plenamente tão nobre tarefa. Consequentemente, tal semelhança nos possibilita aprender ou apreender e principalmente aplicar as instruções de Provérbios, né, para o nosso contexto atual, aplicar as instruções, né, de Provérbios aos nossos filhos e aos filhos, né, de nossos filhos e aos filhos dos filhos de nossos filhos e assim sucessivamente. Em segundo lugar, a linguagem utilizada em Provérbios, na verdade, não é branda ou sem objetividade, mas sim uma linguagem consciente de que somos cooperadores num projeto que não é nosso.
Nós somos cooperadores de Deus nesse grande projeto. Os pais que ensinam filho meu em provérbios não colocam as suas palavras como a última regra, mas entendem, né, que os filhos devem também buscar a sabedoria, né, que vai além daquilo que os pais sabem, e têm procurado instruir os seus filhos com as suas limitações, mas objetivando sempre o melhor. Temos, né, como exemplo clássico o conhecido texto, né, de Provérbios, capítulo 22, né, versículo de número 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, né, quando for velho, não se desviará dele. Essa passagem de Provérbios, ela é tão conhecida que já se tornou, em realidade, o moto da educação, né, cristã. E isso, né, se deve a diversos fatores. Primeiro, em função da aparente, né, garantia e esperança. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que ela não vai se desviar. A ideia é ensina porque ela não vai se desviar, né, jamais. Segundo, os termos que aparecem aqui trazem encorajamento e ânimo para os pais, os professores, enfim, os educadores, como por exemplo, ensinar criança a andar e principalmente não se desviará dele. Então, dificilmente encontraremos assim algo tão encorajador, né, e uma injeção de ânimo, né, tão grande como essa passagem aqui que se encontra no precioso e inspirado livro, né, da palavra de Deus, né, no livro de Provérbios. Só que o verbo, meus irmãos, ensinar, o verbo ensinar no contexto de Provérbios e na sociedade israelita, principalmente à época, dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, o ato de ensinar, o termo é hanak, né, no hebraico, comunica a ideia de iniciar a criança, de treinar, de dedicar a criança, ou então o jovem, o adolescente, na sua vocação, em aliança com o Criador. Então pesa sobre nós a suave responsabilidade de iniciar, de introduzir a criança na sua vocação. Eu vou tentar explicar. Até mencionei uma vez esse exemplo aqui. Por exemplo, o meu saudoso pai, ele queria me encaminhar, né, na arte de fabricar celas para montar em cavalo. E por quê? Porque ele era vaqueiro, né? Os seus irmãos, enfim, o meu avô, toda a família de vaqueiro. Então a preocupação dele, bem, estava estudando ali terceira, quarta série, enfim, mas vou colocar para ele aprender uma profissão. Então, no pensamento dele, embora bem intencionado, ele estava equivocado, porque o certo na época seria ali providenciar, investir no curso de datilografia. ASDFG, POIY, QWERT. Essa nova geração está achando que estou falando em línguas. Mas a velha guarda sabe tudo isso, porque a gente tinha que ficar aquele tempo todo, durante 6 meses, a depender da escola para segurar a mensalidade, um ano, e aí você era formado no curso de datilografia. Gabaritou no concurso público? Tá bom, meu filho, então vem cá. Você vai fazer a prova que você tem que ser capaz de tantos toques em tantos minutos. Você poderia gabaritar em tudo. Se você não passasse na prova da datilografia, 0. Vai ter que estudar tudo de novo. Então o negócio era violento, não tinha. Hoje, o que seria mais prudente? No mínimo, fazer um curso, né, de informática. Por outro lado, como cidadãos, né, de nossa época, não podemos perder isso de vista na hora, né, de encaminhar
e de instruir, né, os nossos filhos, porque nós somos cidadãos da nossa época e há uma outra realidade e novas exigências no sentido para que eles possam conquistar o seu espaço e bem como galgar sucesso e realizar os seus sonhos. Por outro lado, meus irmãos, ensinar no caminho quer dizer, o texto aqui de Provérbios, ensinar no caminho quer dizer literalmente boca do seu caminho. Isso significa dizer que o caminho é da criança, que o caminho é do adolescente, que de certa forma o caminho é do jovem, é do seu filho. E esse entendimento, né, traz algumas dificuldades, porque o texto não está falando aqui do caminho desejado pelos pais necessariamente, do caminho desejado, né, pelos avós, não necessariamente. O texto afirma que o caminho é dela, isto é, da criança, do jovem ou do adolescente, até porque a palavra hebraica traduzida neste versículo como criança é nar, que pode ser traduzido como criança. O mesmo termo pode ser traduzido como adolescente, ou então como jovem, e até mesmo a palavra é traduzida também como servo, o que significa dizer que a instrução da criança, a educação do jovem ou do adolescente deve ser também em conformidade com as suas aspirações ou com os seus sonhos. Quanto a isso, o doutor Daniel Santos, que é um erudito no estudo, né, do Antigo Testamento, professor do Andrew Campbell, na Universidade Mackenzie. Andrew Campbell é um instituto de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e um dos renomados, né, professores daquela casa é o doutor Daniel Santos. E ao comentar esta passagem, ele tece o seguinte comentário. Eu não sei se está aí na tela. Vê se está aí no próximo. Está aí. Obrigado. Olha para você acompanhar. O grande desafio antecipado na identificação do significado desta expressão é realmente a tarefa de perscrutar o mundo que está sendo preparado para receber nossos filhos na próxima geração, quando não teremos mais a oportunidade e o privilégio de continuar, aqui ênfase minha, de continuar ao seu lado. Não teremos mais o privilégio de continuar ao seu lado ou de continuar na prática de instruí-los, de orientá-los, de exortá-los, encorajá-los, admoestá-los, porque provavelmente não estaremos mais aqui. Então precisamos humildemente clamar a Deus por graça, por misericórdia, por sabedoria, para que possamos iniciá-los no caminho certo, nos caminhos do Senhor, e também no que diz respeito à questão da sua formação, para que ele possa conquistar o seu espaço, ter uma participação relevante na sociedade, realizar os seus sonhos e os seus objetivos, constituir também as suas famílias, e assim a gente passar o bastão, né, para as outras gerações. Portanto, pesa, né, sobre nós, enquanto pai e mãe, ou então enquanto pais, né, do século 21, ter sensibilidade, discernimento, coragem, ousadia e visão para antecipar os principais desafios e pontos decisivos no caminho, né, de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos, como por exemplo convencê-los de que eles precisam estudar e que estudar é inegociável, não temos como negociar, é um princípio inegociável
que eles precisam dominar também, por exemplo, outro idioma. Hoje é o inglês, mas já foi o francês. Teve uma época aí que Xi quer estudar francês, por causa do intercâmbio, da ligação, né, com a França. Já tem gente aí achando que ele vai ter que agora se concentrar um pouquinho mais no espanhol, que está crescendo muito. Já tem gente estudando chinês, por causa da influência do comércio e da força da China em todos os aspectos, na tecnologia, no futebol. Agora mesmo está contratando a peso de ouro jogadores, técnicos, enfim, dos grandes times do Brasil, da Europa. Então, em função de tudo isso, já tem gente que diz: olha, tem gente me chamando de louco, mas vou aprender esse negócio, porque vai ser a bola da vez. Então tá aí já aprendendo, né, o chinês. Então é preciso uma língua que domina, que você precisa depois para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, ou então para você ter acesso ao mercado e assim conquistar o seu espaço, né, tão sonhado. Ser expert em informática, aprender a andar entre aspas, com as próprias pernas, alertado que eles terão que viver em uma sociedade, né, predominantemente adulta, porque as famílias estão tendo poucos filhos. Já há um déficit de jovens, de crianças e adolescentes em alguns países, como por exemplo na Itália. Estão carecendo da necessidade da força de jovens, estão sentindo dificuldade, poucos filhos. Também uma sociedade consumista, egoísta e envelhecida. E mais, viverão em centros urbanos, selva, eles só vão conhecer, na verdade, a selva de pedra. Essa a tendência, né, de agora em diante. Enfim, devemos ajudá-los a ter condições de realizar os seus sonhos, os seus objetivos, encarar a vida, atuar e ter uma participação importante na comunidade e, sobretudo, né, viver para a glória, né, de Deus. Posto isso, meus irmãos, a melhor tradução está aí, seria o seguinte, né? Consagra, inicia, estreia, dedica a criança, o jovem, o adolescente no princípio do seu caminho, para que nem quando velho ele seja persuadido a desistir dele. Parece que o som aqui cessou, não? Ou eu não estou tendo retorno? Então, mesmo se eu faltar, ele terá condições de se virar, ele, né, terá, né, condições de, né, subsistir, ele terá, né, condições, obrigado, de, né, sobreviver. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ilustração, foi até mencionada pelo reverendo Daniel Santos, né, muito boa, né, para explicar a complexidade, né, da tarefa, né, de criar filhos. Está ali na tela. O autor, né, Tim Kimmel, ilustra a criação, né, de filhos com o desafio de montar, presta atenção, de montar um quebra-cabeça de 1.500 peças. Mas não apenas isso, é um quebra-cabeça com 3 características. A primeira, ele não tem as peças das bordas. Então, aquelas peças que ficam no canto, né? E ali você sabe que tem um limite e que aquele quebra-cabeça ele irá até ali. Então não tem as peças das bordas. 2, ele não tem mais a caixa que mostra a imagem, né, que estamos tentando, né, formar. Então o que é que você faz com o quebra-cabeça? Você pega a caixa, deixa aqui em pé, porque aí você pode visualizar. Tem ali mais ou menos ali o sol, então aquelas figuras aí que aparecem ali mais ou menos com o sol, se é azul está se referindo ali ao céu, ou então ao mar, e aí você pegando esses macetes, vou conseguir preencher e, enfim, eu vou galgar sucesso aqui na hora de montar esse quebra-cabeça. E terceiro, há algumas peças de outros quebra-cabeças que foram misturadas no meio das peças. Então, qual o significado disso? E quais as implicações, né, para a nossa vida? Eu vou ler aqui de uma forma resumida e a gente está concluindo a reflexão. Primeiro, ele conforme está ali no item 1, ele pontua a questão das peças, a questão das bordas.
Geralmente começamos a montar um quebra-cabeça pelas bordas, pois as peças nos ajudam a delimitar até onde iremos e os limites, né, do que estamos construindo. Implicação prática, né, para a nossa vida: na criação dos filhos, as peças das bordas não existem, porque não sabemos com certeza a extensão do que estamos construindo na vida de nossos filhos. Muitas vezes Deus usa outras pessoas, familiares, tios, tias, professores, ou melhor, educadores, irmãos e irmãs, com o propósito de instruí-los, adverti-los, de um modo que nunca imaginávamos. Criar filhos reconhecendo que não temos todas essas peças significa ter a humildade de aceitar que não cabe somente a nós estabelecer os limites daquilo que nossos filhos serão. Deus é quem os criou e é também o responsável final pelo que lhes sucederá. Nós, pais, temos o privilégio de cooperar com o pouco que sabemos e podemos nesse projeto ambicioso que é originalmente um projeto de Deus. Se você não entendeu nada, vou explicar o seguinte: olha para a sua vida. Era esse o propósito de seus pais para a sua vida? A gente evita citar exemplo pessoal por causa da nossa limitação e fragilidade. Mas eu estou absolutamente convencido que o projeto dos meus avós para a minha vida era, objetivando melhor, era que eu fosse vaqueiro. Porque o meu avô era vaqueiro, os seus filhos todos eram vaqueiros, que fossem bons para conseguir emprego, para administrar uma fazenda, para aprender a fazer conta, não sei o que e tal. Pronto, era esse o sonho. Jamais que fosse teólogo, que fosse pastor, absolutamente. Eu creio que isso se aplica a muitos dos irmãos e irmãs, né, que estão aqui. Outro item que ele ressalta aí, 2, a caixa do quebra-cabeça. A primeira coisa que fazemos ao iniciar uma montagem de quebra-cabeça é colocar a tampa da caixa, como ilustrei aqui, em pé, para visualizar a imagem. E aí está montando, a gente olha ali, peça azul, essa peça azul que só pode ser porque tem um mar aqui, ó. Então eu não vou esquentar a cabeça, vou jogar logo para aqui. Ali tem uma peça mais ou menos vermelha, não sei o que tal, cor amarela, então vai ser o sol. E assim a gente vai devagarzinho, né, construindo e tentando montar ali o quebra-cabeça. A implicação prática, né, para a nossa vida: em algumas fases na vida de nossos filhos, ficamos contentes com a relativa, né, facilidade de montar as peças, enfim, e aqui a gente vai montando e celebrando e vibrando, tudo parece fluir tão bem, as peças se encaixam, a imagem que vai se formando fica cada vez mais clara, o nosso trabalho se torna cada vez mais óbvio. Entretanto, as coisas não serão sempre assim. Mais cedo ou mais tarde chegaremos ao ponto onde a imagem sendo formada no quebra-cabeça não será tão óbvia como foi antes. Quando esse dia chegar, teremos que decidir entre duas opções. A primeira é continuarmos construindo o quebra-cabeça conforme a imagem que nós tínhamos, e a segunda opção é aceitarmos com humildade a nossa incapacidade de ver ou imaginar o restante da imagem sendo formada no quebra-cabeça. Mas eu não concebi isso, não era o que eu projetava para o meu filho, né, para minha filha e tal. Aqueles que adotam a primeira opção estão inconscientemente negando uma verdade simples: não há como saber com precisão, disse o ilustrador, não há como saber com precisão a imagem final daquilo que Deus está construindo. A vida é cheia de surpresas. Podemos e devemos nos esforçar ao máximo para oferecer sempre o melhor aos nossos filhos. Mesmo assim, isso não altera a realidade que não conhecemos a imagem final do quebra-cabeça em relação ao futuro dos nossos filhos.
não temos condições de visualizar qual a última cena, a imagem final, como é que vai terminar um dia nesse quebra-cabeça. Aqueles que adotam a segunda opção são os que buscam ajuda com os que já viram o que Deus fez mais adiante na vida dos seus filhos. A ajuda que buscamos não é para continuarmos o que já vínhamos construindo, mas para construir algo que não tínhamos ainda visualizado. Quando medito nessas coisas, disse o ilustrador, lembro-me da história de José, filho de Jacó. Muito do que o pai sonhava para seu filho podia ser simbolizado naquela túnica colorida que ele fez com tanto carinho. A túnica colorida para o meu filho. Foi frustrado no seu desígnio, que preparou aquela túnica para o seu filho. Fizeram o que fizeram com ele. Muito do que o pai sonhava podia ser simbolizado naquela túnica. Todavia, a imagem final do que Deus estava fazendo ia muito além do que José ou seu pai conseguiram imaginar. Porque José, irmãos e irmãs, no quebra-cabeça que Deus montou para ele, como seria a vida dele, ele se tornou uma das figuras mais importantes e proeminentes do planeta. Aquele José visto como um bobinho, sonhador, e que venderam ele como escravo. José agora já é, não sei o que, toma papudo, não sei o que, então. Agora vai sonhar para lá, na região escaldante do Oriente Médio. Tantos contratempos, tanta injustiça. Aquele jovem, podemos dizer, que se tornou primeiro-ministro de uma superpotência, o Egito, porque eles viviam sob o império egípcio. Só para vocês terem uma ideia, Faraó não era considerado só um rei, não. Faraó era visto e ele exigia que não fosse compreendido menos do que isso, como um rei Deus. Tamanha a sua megalomania, a sua grandeza e o seu poder. José se tornou o segundo homem na hierarquia do Egito. José pensava, o seu pai Jacó, tanta coisa, com certeza. Certamente José era um sonhador, sonhava com muita coisa, mas jamais passou pela cabeça dele que ele seria um dos jovens mais importantes do mundo, porque eu estou falando do mundo à época, do mundo conhecido, porque conforme falei com os irmãos, eles estavam vivendo sob o Império Egípcio. Quando eu estava lendo isso, meus irmãos, eu lembrei aqui de um texto precioso. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: presta atenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Parafraseando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, né, para os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos nossos filhos. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, para que seja assim com os nossos adolescentes aqui, com os nossos jovens, com os nossos filhos. Em nome de Jesus e para Jesus. Amém.